Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, edição de 9 de abril de 2015. Hoje temos como convidado Israel do Vale, presidente da TV Minas. Olá, Israel, tudo bom? Tudo bom, seu Didi? Prazer estar aqui com o senhor. Que prazer e que inibição que isso me causa entrevistar um presidente da rede TV Minas. Mas como a gente já se conhece de longa data, estamos aí na luta pela democratização dos meios de comunicação, participando de vários encontros, então eu me sinto mais à vontade, até mesmo para não te tratar por senhor. Por favor, lá vai né? você. Por favor, eu não vou conseguir fazer o mesmo, não vou conseguir retribuir da mesma maneira. Perfeito. O Israel do Vale é jornalista, já trabalhou em jornais impressos e emissoras de televisão, foi gerente de conteúdo da TV Brasil, diretor de programação e produção também da TV Minas e hoje é atual presidente da TV Minas. Inicialmente, Israel, agradecendo a sua presença aqui, aqui nós gostaríamos de saber quem é Israel do Vale, de onde veio, para onde pretende ir e que vale é esse? É só do sobrenome ou você veio também de algum vale como Jequitinhonha ou outras quebradas? É curioso isso, porque vira e mexe me perguntam mesmo se eu sou do Vale do Jequitinhonha, mas eu, na verdade, sou mais próximo do Vale do Anhangabaú. Eu sou, muita gente talvez tenha uma revelação aqui, amigos inclusive, mas eu sou um ex-paulista convertido à mineridade. Olha. Eu vivo aqui, vim para cá pela primeira vez há quase 20 anos, vai fazer 20 anos no ano que vem. Eu descobri quando vim para cá, rapidamente, que era mineiro e não tinha me avisado. Olha, aprendeu a falar uai há muito tempo. Mas é confusão com o pessoal do Vale do Jequitinhonha, porque naquele vale só tem talentos, né? Nós temos você. E você passaria... Quem não soubesse que você veio do Vale do Anhangabaú, ele passaria muito bem como cidadão do Vale do Jequitinhonha ou de outros vales aqui de Minas Gerais. Eu tenho grandes amigos do Vale e no Vale sou um admirador, confesso, da riqueza da cultura e daquela gente tão bacana e tão generosa que o Vale acolhe. No ano passado, inclusive, eu trabalhei num evento que aconteceu por lá e foi engraçado que a gente seguiu de van aqui de Belo Horizonte, um grupo de artistas, de produtores, de agentes culturais. E a brincadeira na van era essa: olha, se tem alguém aqui que é do Vale, é o Israel. Todo o resto já esteve lá um dia. Passou por lá. Israel, bom, já que você disse isso em outros trabalhos, outras atividades, eu me lembro que no final do ano passado eu participei de um Réveillon particular, espetacular, e me surpreendi ao vê-lo trabalhando como DJ. Você faz isso por brincadeira, ou já teve, ou tem essa atividade? Essa é a minha terapia, ou já foi mais, né? Agora, recentemente, com uma filhinha pequena, a minha vida na noite se restringiu muito, embora, por coincidência, amanhã, sexta-feira e no sábado, essa semana, 2 dias seguidos, eu vá discotecar aqui em Belo Horizonte por circunstâncias variadas, a convite de amigos. Sempre trabalhei, ou pelo menos construí a minha carreira no jornalismo cultural. E a minha área de atuação, minha principal área, foi a música durante muito tempo. E isso acabou me dando oportunidade de me aproximar de um manancial gigantesco da música. Eu adoro música, tenho 3.000 vinis, tenho lá os meus 2.000 CDs e naturalmente eu tive um pouco, em dado momento, o ímpeto de compartilhar com os meus amigos as músicas. Comecei a discotecar de farra mesmo, né, numa festa de aniversário minha, os amigos gostaram e o lugar onde eu fiz a minha festa, o dono do espaço me convidou lá no edifício Copan, em São Paulo, na época, para experimentar fazer aquele encontro de amigos regularmente.
E quando eu fui ver, assim, no primeiro dia tinha 300 pessoas, no segundo dia tinha 400 pessoas, isso foi se perpetuando, acabou que tem 10 anos que eu me divirto um pouco, que eu tenho esse momento de respiro, essa terapia que é a discotecagem, que eu recomendo para todo mundo. Bom, isso, a começo de conversa, uma rápida apresentação do nosso convidado, Israel do Vale, atual presidente da TV Minas, que está fazendo 30 anos de fundação, não é isso mesmo? Falar um pouco sobre a TV Minas, como é que ela está, qual a sua estrutura, seu alcance. Pois é, a Rede Minas completou 30 anos agora em dezembro. Ela foi criada na gestão Tancredo Neves, em 1984, por força de uma reivindicação antiga do setor cultural, que se materializou na época, encabeçada especialmente pela Associação Mineira de Cineastas, teve um papel bastante importante no encaminhamento desse pedido do setor cultural ao governo, mas o setor cultural como um todo se mobilizou naquela época em favor dessa ideia, com o entendimento de que um estado do porte de Minas Gerais e da amplitude de Minas Gerais precisava buscar formas de traduzir um pouco essa multiplicidade, a riqueza do que é a dinâmica social e cultural do estado e buscar também movimentos de aproximação entre as diferentes regiões do estado, né? Nesses 30 anos, a Rede Minas passou por momentos de muitos altos e baixos, mas ela sempre teve um grande ativo, que é o que mantém a sua dignidade, da importância que ela tem, que é uma equipe brilhante e muito comprometida, uma capacidade muito grande de atrair gente interessada em fazer televisão e comprometida com aquilo que fazia. E é isso que mantém a dignidade que a televisão tem e que gerou prêmios, inúmeros prêmios aí ao longo dessa história, por mais que em dado momento da história política, alguns governos tenham sido mais ou menos sensíveis à importância da televisão pública e da comunicação como um direito essencial reconhecido pela Organização das Nações Unidas, inclusive. Pois é. Aliás, eu tinha dois pedidos aqui de companheiros que lutam pela democratização dos meios de comunicação, quando tomaram conhecimento de que você era meu convidado para uma entrevista, que era de cobrar da TV Minas, do companheiro de tantas lutas pela democratização dos meios de comunicação, de cobrar um espaço para a TV Brasil, que nós todos reputamos da maior importância, até para a soberania nacional. E a alegação dos companheiros é que a TV Minas retransmitia uma programação jornalística de São Paulo, da TV Cultura, parece que do Rio de Janeiro, e por que não utilizar a programação da TV Brasil, que seria talvez mais adequada, principalmente agora. Só que eu recebi de um companheiro da TV Sete Lagoas a informação de que hoje, exatamente hoje, estaria retornando à TV Minas o telejornal da TV Brasil, Repórter Brasil. Você confirma essa notícia? Justamente, olha só que coincidência boa, né? A gente, desde a nossa chegada, tem recebido muitos questionamentos de A a Z, né, da população em geral, do nosso telespectador, que é muito crítico e é um observador muito atento e cobra muito, eu acho que com todo direito, que a gente busque encontrar um campo de equilíbrio no tratamento dos assuntos. A TV Brasil é uma parceira antiga da Rede Minas. Eu tenho a honra de ter participado da construção daquele projeto também, por uma outra coincidência. Coube a mim a pauta e a roteirização do primeiro dia de transmissão da TV Brasil. Eu fiz parte da equipe que implementou o projeto da TV Brasil no Rio de Janeiro. Tenho o maior carinho, tenho grandes amigos lá até hoje, a gente tem um diálogo muito estreito. Nesse percurso, na minha ida para a TV Brasil, inclusive,
eu comecei um processo ali de rastreamento de conteúdos das emissoras regionais que pudessem ser nacionalizados. Isso deu origem a várias faixas de programação e isso permitiu que a gente construísse, a partir de então, uma política de coproduções que depois seria expandida e que geraria, inclusive, aporte de recursos da TV Brasil para a Rede Minas. Quer dizer, a TV Brasil sempre foi e será um parceiro estratégico. E essa migração do telejornal da TV Cultura para a TV Brasil, ela reflete o entendimento, tanto do lado do ponto de vista da parceria, né, das possibilidades que se abrem, inclusive do ponto de vista financeiro para a gente, num momento em que a gente tem restrições orçamentárias muito sérias no Estado como um todo, não só na Rede Minas, mas essa parceria ela reflete um pouco a retomada do entendimento de que é preciso abrir um campo de diálogo de Minas Gerais com o resto do país. A TV Brasil, tradicionalmente, tem acolhido com muito mais naturalidade os nossos conteúdos, as reportagens que a gente produz para o nosso telejornal, para os nossos telejornais aqui, né? Quase todos os dias a TV Brasil exibe alguma coisa dos nossos conteúdos aqui e, portanto, leva a voz e os temas de Minas Gerais para todo o Brasil. Pela configuração editorial do Jornal da Cultura, pela diretriz que se tem hoje ali, esse espaço não é o mesmo, né? A gente não tinha esse mesmo espaço no Jornal da Cultura. Claro que é uma questão que depende um pouco da condução dos gestores, né? dos responsáveis pelo telejornal, dos responsáveis pela televisão também. E no meu encontro na semana passada com o presidente da TV Cultura, eu tratei desse assunto, quando levei a ele essa informação, né, de que nós estávamos numa negociação para retomar a parceria com a TV Brasil de uma maneira mais intensa. Ele, inclusive, sinalizou com interesse em expandir um pouco o escopo ali do telejornal, passar a acolher mais conteúdos de outras regiões. Mas a verdade é que, nesse momento, por força de desse conjunto de possibilidades que se abre na reaproximação com a TV Brasil, por exemplo, na retomada da coprodução do Dango Balango, que é o nosso primeiro programa infantil, né, o primeiro programa infantil na história da Rede Minas, e que foi coproduzido junto com a TV Brasil no ano passado, em HD, transmitido nacionalmente. Quer dizer, tem um conjunto de fatores aí que nos reaproxima da TV Brasil e a gente naturalmente se sente muito à vontade, muito em casa ali, nessa perspectiva de que é preciso posicionar cada vez mais a voz de Minas e o ponto de vista de Minas Gerais nacionalmente. Agora, eu também acho que a gente precisa reconhecer a importância da TV Cultura. Claro. A TV Cultura é uma emissora do campo público, é a mais experiente de todas nós, né, do ponto de vista do histórico e também da estrutura que ela conseguiu mover, porque, evidentemente, ela é sediada num estado que tem recursos, que já moveu mais recursos do que move para ela, mas ainda pesa muito na balança, né? Um orçamento aí da ordem de 200 milhões, que é o que a TV Cultura tem, representa mais ou menos o que a gente tem, quer dizer, eles têm por mês à disposição deles o que a gente tem por ano. Então é natural que uma emissora desse mais porte condição, mais recursos. tenha condições operacionais muito mais adequadas do que nós temos aqui. Por enquanto, pelo menos. Né? E que a detentora do monopólio dispõe talvez para fazer um capítulo de uma novela ou de uma minissérie, né? Agora, eu acho também que a gente, de outro lado, não pode desconsiderar a importância de que a gente se posicione em São Paulo também, né? Manifestei isso ao presidente Marcos Mendonça. Eu acho que é importante para a TV Cultura também que ela possa voltar a transmitir programas da TV da Rede Minas, que ela possa receber personagens relevantes, personalidades de Minas Gerais em programas estratégicos lá, como o Roda Viva, por exemplo. Sim. Que ela possa manter um fluxo mais frequente de convite a jornalistas para que participem
da bancada do Roda Viva, jornalistas mineiros ou intelectuais, pesquisadores, acadêmicos aqui do Estado que possam também oferecer um contraponto ali às discussões que estão sendo tratadas, né? Isso é muito bom para todos nós, para Minas Gerais, para a TV Minas, para a TV Cultura, para o Brasil. Nós estamos conversando com Israel do Vale, jornalista, presidente da TV Minas. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltaremos. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Retornamos com gente que é gente, mineiro que nasceu em São Paulo, mas que está aqui há algumas décadas, aprendeu a falar o ai há muito tempo, é agitador cultural, produtor cultural, é DJ, e hoje ele preside a TV Minas, onde você já esteve, você já foi, já ocupou a diretoria antes na TV Minas. Essa é a minha terceira passagem pela TV, seu Didi. Ah, é? Então, ou você gostou ou eles gostaram de você. Eu acho que os dois. Eu tenho um carinho enorme pela televisão. E para mim é uma honra poder tomar parte desse projeto nesse momento. É um momento em que eu sinto que há uma percepção diferenciada do governo em relação à importância da comunicação pública. E há hoje no governo o entendimento de que o sistema público de comunicação é uma peça-chave nessa dinâmica que o governador Fernando Pimentel propõe, que é a dinâmica do diálogo. Governar a partir do encontro com as pessoas, do mapeamento de demandas, da proposição de soluções concretas para demandas que vão resolver, né, para soluções que possam, de fato, atender às necessidades do cidadão ali na ponta. O governo não pode governar para si. Acho que há um déficit histórico de relacionamento do Estado brasileiro, né, isso não diz respeito apenas a Minas Gerais, de um relacionamento mais intenso com o cidadão, né? O cidadão, a população, não pode ser considerada apenas nos momentos eleitorais, né? Não pode ser esse o único momento de diálogo de um político com as pessoas para gerar imagens bonitas para o programa eleitoral. Eu acho que o governador Pimentel tem clareza da importância disso, é isso que move o seu governo, e nós temos a obrigação, como órgão de comunicação, de refletir isso, porque a gente fala em escala, né? A possibilidade de um sistema público de comunicação formado pela Rede Minas e pela Rádio Inconfidência, que seja capaz de estabelecer esse diálogo mais direto com o cidadão em todas as regiões do Estado, isso é uma ferramenta e um atalho muito grande do ponto de vista dessa nova dinâmica de governança participativa. Okay. Nós temos, inclusive, feito uma defesa dentro do governo que a TV e a rádio sejam vistas a partir desse cenário que se apresenta aí de migração para o sistema de TV digital como a mais valiosa plataforma de governança digital que o governo poderia querer ter. Pois é, Israel, nós participamos, eu me lembro da sua participação também, de 2 seminários de TVs públicas, dos quais participavam as associações representativas das TVs estatais. Nós realizamos 2 seminários de TVs públicas e participamos efetivamente da primeira Conferência Nacional de Comunicação, da qual você também participou. E, sabedor disso,
eu te pergunto, avançou alguma coisa? Você tem expectativa, alguma expectativa ou esperança de que nos atuais governos nós possamos dar um passo, avançar um pouco? Você acha que paga a pena o governo investir na implantação dos canais de cidadania? Sem dúvida nenhuma. Nós que atuamos aí, somos defensores cotidianos da democratização das comunicações, da comunicação como um direito essencial, sabemos da importância que o canal da cidadania representa nesse momento, porque o cidadão passa a ter a oportunidade de dialogar diretamente numa experiência muito mais ampla, na medida em que a própria sociedade pode passar a ter duas programações. O canal da cidadania, ele emerge como uma das contrapartidas pela definição do sistema de TV digital que foi adotado no Brasil, e o que se viu foi a vitória dos interesses econômicos e não do interesse público, né, naquele momento. Como forma de amenizar um pouco esse jogo de forças, a gente está voltando aí 10 anos no tempo, né? E o que o governo fez foi oferecer à sociedade a hipótese de que se tivesse mais um canal por cidade, por município, e é essa a importância e a vitalidade que esse projeto pode trazer na dinâmica da distribuição dos espaços de televisão, né, da veiculação de outras ideias e de outros olhares, com o seguinte detalhe que faz toda a diferença, né? Como a transmissão analógica ela demandava um espaço no espectro de televisão, como a gente chama, uma espécie de duto, para falar para o cidadão comum que não está habituado aí ao linguajar técnico, né? O sinal de televisão, sendo mais específico, o sinal de televisão trafega num espaço imaginário aí, que é uma espécie de cano, de encanamento invisível, né? Por onde é entregue a programação entre as antenas das emissoras e a casa de cada um de nós, né? Com a compactação desse sinal, com a digitalização, em vez de passar uma programação por esse cano, por esse encanamento, é possível passar até 4 programações. Então, o canal da cidadania é um grande ganho, por quê? Em relação aos canais comunitários, por exemplo. Os canais comunitários só são veiculados nas emissoras, nas operadoras pagas, né? Nas TVs a cabo. O canal da cidadania não. O canal da cidadania vai ser acessível ao lado da Globo, da Rede Minas, da Bandeirantes, da Alterosa, portanto, no sinal aberto para toda a população. Isso é um grande ganho do ponto de vista do acesso à informação. Mas não só isso, né? São 4 canais, 4 programações que passam a poder ser transmitidas para cada município brasileiro, sendo que uma delas é do governo estadual, a outra da prefeitura, do próprio município, portanto, e as 2 outras programações da sociedade civil. Quer dizer, qualquer cidadão que tenha algo a dizer a respeito dos seus temas de interesse e seja capaz de se organizar ali numa associação ou se aproximar, por exemplo, de uma produtora canal como é a TV comunitária e empacotar as suas ideias em forma de vídeo, pode levar para um ambiente privilegiadíssimo, que é para a sociedade, no sinal aberto, as suas ideias. Eu acho que isso naturalmente cria uma outra dinâmica de relacionamento entre o cidadão e o poder público. Há espaços para manifestação dos pontos de vista, para que o cidadão possa se posicionar em relação a temas importantes, para que se possa debater os temas que vão impactar a vida de cada pessoa, como nunca se teve antes. Isso é simplesmente fantástico. Isso realmente seria quase, eu vejo hoje quase como uma utopia, embora já seja lei, já poderia estar funcionando os canais de cidadania, onde o governo
o governo tem o espaço, o município tem espaço, a comunidade tem espaço. E os telespectadores, o povo tem espaço, porque esse espaço que existe aqui numa TV comunitária, que existe numa TV pública, como exemplo da TV Minas, não existem grandes emissoras de televisão que fazem ou têm um monopólio da comunicação ou fazem parte de um oligopólio, onde os segundos são pagos a peso de ouro. Então, depende de uma audiência às vezes manipulada. E falta, é preciso alguma coisa que se contraponha a isso, os próprios governos. Israel, eu sempre digo, acho que os governos do Lula, da Dilma, cometeram mesmo, outros, devem à sociedade, estão a dever à sociedade isso, se redimirem do pecado de não dar atenção à comunicação pública. Foi criada a EBC, mas não recebeu o apoio até hoje que precisava. Aqui nós temos a TV Minas, as TVs comunitárias, as rádios comunitárias que não custam um centavo a governo nenhum e que poderia abrir um espaço enorme para que o governo pudesse falar, para que aqueles que apoiam o governo, outros que são contra, pudessem falar, porque hoje eles pagam regiamente as grandes emissoras, vocês sabem de quem que eu estou falando, e para que não haja dúvida, principalmente a TV Globo, pagam, banco a TV para descer o cacete de manhã, de tarde, de noite no governo, com ou sem razão. Esse direito de opinião, o direito à informação correta, pertence à sociedade. Então, eu acho que é uma boa notícia que você nos traz, dessa possibilidade de pôr em prática agora, pelo menos aqui em Minas, no governo Fernando Pimentel, os canais de cidadania. Eu acredito muito nesse caminho e por outro lado, eu acho também que a gente precisa ter clareza, não cabe ingenuidade no relacionamento e na visão crítica que é preciso ter em relação à comunicação hoje, né? É muito evidente que o campo comercial, ele se move pelos seus interesses, claro, interesses particulares. É legítimo, inclusive, que uma empresa capitalista se mova pelo lucro, né? É isso que dá sentido à operação das emissoras comerciais, mas há uma ressalva que eu acho que cabe ser feita indefinidamente, que é o fato de que todas as emissoras, sejam elas públicas, educativas, culturais, comunitárias, legislativas, etc., ou comerciais, elas são um bem da nação que está sendo manejado. Okay. Quer dizer, não há, se a gente sabe que esse espectro, essa rede de tubos por onde trafegam os sinais, ela é finita, né, e ela é limitada, ela é concedida, a operação desse serviço é concedida a determinados grupos e não é possível expandir isso por questões da física, é preciso imaginar que o uso de um bem público deve gerar contrapartidas sociais. Com certeza, é uma pena, mas eu me sinto aqui na obrigação de fazer calar o presidente da TV Minas, porque a gente, que embora seja uma TV comunitária, nós também temos programação, somos dependentes do relógio. Então, Jael, eu quero agradecer a sua participação aqui em nosso programa e desejar-lhe sucesso, tenho certeza de que isso acontecerá na gestão da TV Minas e que a gente continue com aquela aproximação que sempre houve entre a TV comunitária e a TV Minas de longa data. Com você agora, tenho certeza que isso será aprofundado. Muito obrigado. Vocês sempre foram parceiros e serão sempre bem-vindos. Ok, muito obrigado, senhores telespectadores, por sua audiência. Continuem conosco na TV CBH, 19 anos no ar.